Pronto, tá gravando a tela. Deixa eu abrir aqui o slide. Tu consegue ver aí, Elaine, o slide? Pronto, pronto. Deixa eu. Não sei se é interessante crescer mais essa tela. Deixa eu ver aqui. Acho que fica bom. Deixa eu ver. F5 para crescer. Pronto, dá para ver a tela, né? Pronto. Isso. Viu? Pronto, pronto. Então, pessoal, bom dia a todos, né? Vamos apresentar o nosso trabalho aqui. Eu, Fábio Antônio Ferreira dos Santos, juntamente com a minha colega Elaine Vieira, tá certo? A gente ficou com o tema Sociolinguística, tá bom? Que se refere ao capítulo 1 do livro que nós estamos estudando, né? E aí, eu vou fazer agora uma breve introdução do que nós vamos ver ao longo dessa apresentação, tá certo, pessoal? Vejam só. Inicialmente, nós iremos falar de forma breve, né? Cada um desses tópicos, desses conteúdos. Inicialmente, nós vamos falar da introdução à sociolinguística, né? Que vamos, de forma bem resumida, falar o que é essa sub-área da linguística estuda, vamos dizer assim, né? Em seguida, vamos fazer um percurso da sociolinguística mostrando os principais nomes, as principais concepções de alguns autores em relação a essa área dos estudos da linguagem, né? Algumas concepções são um pouco parecidas, outras divergentes, né? Mas são todas importantes para que nós possamos entender um pouquinho dessa área dos estudos da linguagem. Em seguida, vamos analisar, né, a concepção de William Labov, né, e a sua teoria sociolinguística variacionista. Né? Vamos observar, né, William Labov foi um importante estudioso da área da linguagem, né, e trouxe pesquisas, né, e concepções muito importantes acerca da sociolinguística. Em seguida, vamos falar um pouquinho sobre variação, variáveis e variantes, né? Que muitas pessoas confundem. A gente vai mostrar um pouquinho da diferença, né? Delas três. O que é que cada uma vai focar, vamos dizer assim. Depois iremos fazer, né? Um recorte sobre a variação linguística, mostrando os principais tipos de variações, né? Variações linguísticas, né? Vamos dar alguns exemplos também para que a explicação fique mais clara. Enfim, vamos fazer um recorte mais aprofundado assim com exemplos da variação linguística. Por último, vamos falar um pouquinho do preconceito linguístico, né, que infelizmente ainda existe muito na nossa sociedade, né? E vamos falar também, trazer algumas contribuições de Marcos Bagno, né? Lembrando que a gente não se prendeu somente ao livro estudado, a gente buscou também algumas coisinhas além do livro, vamos dizer assim, né? E achamos importante colocar um autor brasileiro contemporâneo, né, dentro do nosso trabalho, algumas contribuições. E Marcos Bagno, sem sombra de dúvidas, é um dos principais nomes, né, da sociolinguística na contemporaneidade. Então, trouxemos algumas contribuições de Marcos Bagno e algumas sugestões de livros para quem quiser se aprofundar mais na área, né, de livros do Bagno, que é um importante estudioso da área da sociolinguística. E, por fim, vamos fazer algumas reflexões finais para fechar o nosso trabalho, tá bom? Bem, vou passar o slide agora para nossa pra minha colega Laine começar, tá bom, gente? Vamos lá.
Sim, sim, sim. E é importante destacar também, gente, né, o quão é importante essa área, né, pois ela estuda assim a linguagem em uso, né, dentro da nossa sociedade, né, os contextos em que a gente fala, os diferentes contextos, né, então ela foca, né, a sociolinguística ela foca no estudo da linguagem em uso dentro da nossa sociedade, né. Vamos para o próximo, né. Hum, exato, exatamente, isso, exatamente. Exatamente. E a gente observa que, não é, como você falou, não era dado tanta importância, né, à relação entre língua e sociedade, né? As pessoas prendiam somente a língua sem observar, né, que ela pode variar dentro da nossa sociedade, tendo em vista que, né, existem as suas peculiaridades, né, a depender de vários fatores, como a gente vai explicar mais para frente. Bem, com relação ao contexto histórico, vamos falar aqui um pouquinho, né? No atual contexto dos estudos acerca da linguagem, podemos perceber com clareza a relação intrínseca existente entre esta e a sociedade. No entanto, até chegarmos. Está passando um carrinho de som aqui, desculpa se atrapalhar, viu? No entanto, até chegarmos ao ponto atual das discussões, inúmeras teorias da linguagem negaram-se a reconhecer este fato, né? Infelizmente, como eu já havia falado, as pessoas não os estudiosos da linguagem, até então, não se preocupava tanto em observar, né, em fazer essa relação do estudo da língua com a sociedade, né? Mas, né, felizmente, com o passar do tempo, eles foram observando que é importante, né, que era importante fazer essa relação entre língua e sociedade, tendo em vista que não tem como diferenciar uma da outra, já que a sociedade faz uso da linguagem, né? E aí as considerações iniciais do nosso trabalho aqui, né, tratam deste fator, né, ressaltando que a evolução das descobertas acerca da linguagem e da sua relação com a sociedade acompanhou a tradição cultural do fazer científico de cada época, né? Dessa forma, temos uma linguística que inicialmente se afastava dos estudos da língua, né, qualquer consideração de ordem social e cultural, né? Então, foi o que eu falei, né? A língua, os estudiosos da língua, os linguistas, enfim, inicialmente eles não tinham tanta essa preocupação, né? E aí só depois vieram perceber essa importância de fazer essa relação, né? Da língua com a sociedade, tendo em vista que não tem como diferenciar uma da outra, né? Só que a sociedade faz uso da linguagem para que haja comunicação, para se comunicar, né? Aqui o outro, ela
Sim, sim. E é importante, é muito curioso a gente observar, né, que esses fatores contribuem, né, para que haja variação, né, dentro da nossa língua, né? É, sim, sim, sim. E aí, dando continuidade aqui, né, a sociolinguística se constitui e floresce no momento em que o formalismo, representado pela gramática de Chomsky, alcança enorme repercussão dentro dos estudos da linguagem, né? A constituição da sociolinguística se fez a partir da atividade de vários estudiosos e pesquisadores da chamada antropologia linguística, linguagem, cultura e sociedade. São considerados fenômenos inseparáveis, acentuando seu caráter interdisciplinar, né? Então, foi basicamente o que eu havia falado antes, né? A gente não pode separar, né, a língua da sociedade, né? Por isso que ele diz aqui, ó, que são considerados fenômenos inseparáveis, porque uma caminha com a outra, vamos dizer assim, né? Então não há por que não estudar a língua fazendo relação sem a sociedade, já que nós fazemos dela uso para nos comunicar. É verdade, Elaine. Eita, sem problema. É verdade. Ah, uhum, certo. Deixa eu ver aqui. Sim, vamos para o próximo, né? Com Susi, né? Bem, Susi, como nós já sabemos, é considerado o pai da linguística, né? E aí, eu vou colocar aqui, vou ler um pouquinho da reflexão dele em relação a isso, né? A língua, para ele, é um sistema invariante que pode ser abstraído das múltiplas variações observáveis na fala. A linguística, assim, terá como tarefa descrever o sistema formal, a língua, a abordagem imanente da língua, tudo que lhe seja estranho ao organismo, ao seu sistema. Língua, produto social da faculdade da linguagem. Sistema convencional adquirido pelos indivíduos do convívio social.
Ele privilegia o caráter formal e estrutural do fenômeno linguístico. Sucy institucionaliza a distinção entre linguística externa e linguística interna, orientações formais que se opõem a orientações contextuais, né? Então, quando a gente vai observar as dicotomias de Sucy, né, principalmente a língua e fala, né, ou langue parole, como muitos conhecem, a gente observa que Sucy, ele preferiu, ele disse que naquele momento era importante focar na língua e deixar a fala de lado. E talvez é nesse momento que ele tenha pecado e que outros, outros linguísticas, né, depois dele, criticaram muito Sucy porque ele optou somente pela fala. Ele disse que não era importante estudar a língua naquele momento, né? E um dos que mais criticou Sucy foi Bakhtin, né? Dizendo que ele errou bastante. E isso foi a questão da fala anterior. Ele criticou muito Sucy, né, Bakhtin, porque o Bakhtin ele visava ele tinha a concepção de que era importante observar a linguagem verbal, os contextos de fala, enquanto Sucy ele, apesar de ter notado, né, essa importância, ele preferiu deixar a fala para lá, né, e dizer que naquele momento era importante estudar a língua, né? De certa forma, em minha nobre concepção, não sei se eu vou estar falando besteira aqui, mas eu acredito em uma concepção pessoal, gente, tá? Os colegas podem ter opiniões diferentes. Eu acredito que Sucy, ele escolheu a língua, desculpa, a língua naquele momento. Eu acredito que, como ele observou que a fala era muito complexa, né? Eu acredito que ele quis deixar um pouquinho para lá. Ele disse, eu vou focar na língua, que é uma coisa mais homogênea, vai ser igual para todos, vamos dizer assim, enquanto a fala seria heterogênea, né? Já que ela se diferencia, né? Apesar da língua ser igual para todos, por exemplo, aqui no nosso país é a língua portuguesa, né? Nós devemos ir para a escola, estudar a gramática e tal. É a língua que tem as mesmas regras para todos, apesar disso acontecer, a fala possui suas peculiaridades e suas diferenças. Então, eu acredito em uma visão pessoal que isso se escolheu a língua naquele momento, é, tendo em vista que ele notou, né, que a fala era mais complexa. Ele falou, não, como é mais complexa, eu acredito assim, né, que ele pensou assim, como é mais complexa, eu vou deixar um pouquinho de lado, né, e vou focar mais na língua, né. Acredito que foi isso, não sei se realmente foi isso, mas em uma concepção minha, né. Mas enfim, vamos para o próximo. Isso, isso, porque para ele queria, né, que todos falassem seguindo a gramática, vamos dizer assim, né, que todos seguissem a gramática e tal, sendo que nas variações a gente observa que nem sempre é aquilo, assim, que o que vai, como é que eu posso dizer, que está diferente da gramática pode estar correto também, assim, na fala, vamos dizer assim, né? Pode ser, ou melhor, pode ser aceitável, vamos dizer assim. É aceitável na fala, vamos dizer assim, né? Esse é o próximo. Sim, com certeza. É, tem o Bakhtin, né, que a Elaine já falou um pouquinho sobre ele, né? É, ele critica muito o Sucy, né? Porque ele foca muito nessa questão da interação verbal, né? Que constitui uma realidade fundamental da língua, né? Enquanto Sucy lá só focou mais na língua, né? Vamos dizer assim, né? Então, para Bakhtin, a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas linguísticas, nem pela enunciação.
monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal. Ó, pelo fenômeno social, acho que é importante a gente destacar essa parte. Pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações, né, como a Elaine falou anteriormente, né? Então, assim, a gente observa que Bakhtin ele focava nesse fenômeno social da interação verbal, enquanto Sussi não focou, né, na questão da fala. E aí é que ele critica Sussi por essa escolha, vamos dizer assim, né, de ter focado somente na língua, por ter valorizado tanto a linguagem formal e ter deixado um pouquinho de lado a fala, vamos dizer assim, né? É, exatamente, né? São muitos, esses fatores são muito importantes para que nós possamos observar, né, a questão das variações, da sociolinguística em si, né? Esses fatores constitutivos, né, de comunicação. O próximo, gente, aqui a gente está fazendo uma breve reflexão de alguns pensamentos em relação às sociolinguísticas desses teóricos, tá, gente? Inclusive, eu observei que tá com. A gente tá há 20 minutos. Eu vou falar. Acho que o professor, ele. Acredito que a gente vai passar do tempo de 30 minutos, mas enfim, acredito que não tem problema, não, né? Acredito que ele vai entender. Eu espero, né, Elaine? Que ele estipulou o tempo de 30 minutos, né? Mas acredito que vai dar tempo. É, o outro é Marcel Cohen, né? Ele dialoga, né, entre as ciências humanas, né, e os fenômenos linguísticos se realizam no contexto variável dos acontecimentos sociais. É importante destacar essa frase, né? No entanto, assume o postulado sussuriano, né, de que é preciso separar os aspectos internos e externos dos estudos da língua, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais adiante desses aspectos. Então, Cohen, ele assume a questão das relações entre linguagem e sociedade a partir da consideração de fatores externos, o que propicia estudos das relações entre as divisões sociais e as variedades da linguagem, variedades rurais, urbanas e de classes sociais, os estilos de linguagem, por exemplo, as variedades formais e informais, né? Ele observa esses contextos, né? O contexto formal de conversa, o contexto informal, as formas de tratamento, né? A linguagem de grupos segregados, né, como jargões de estudantes, né, de marginais, de profissionais, enfim. Então, ele observa todos esses aspectos. Exatamente. Sim, sim, sim. Bem,
Agora vamos falar um pouquinho, né, de William Labov e a teoria sociolinguística variacionista. Como eu falei, foi um dos principais, né, autores que estudou, né, a questão da sociolinguística variacionista, notando que existe essa variação dentro, essa variação linguística dentro da nossa sociedade, né? Então, o Labov ele estuda os padrões sistemáticos de variações na sociedade, adota o método de análise quantitativa com o objetivo de descobrir como e por que os indivíduos falam diferente, né? Então, Labov ele foi um importante estudioso e observe que ele já notou por quê. Ele veio aquela pergunta de pesquisa, ou problema de pesquisa, vamos dizer assim, como a gente na área da pesquisa fala, né? Por que os indivíduos dentro de uma mesma sociedade falam diferente? Por que será? Que fatores podem contribuir para que esses indivíduos, né, que têm a mesma língua, vamos dizer assim, que moram no mesmo país, que falam a mesma língua, mas que essa língua varia, vamos dizer assim. Eles falam diferente. Então, o William Labov ele se inquietou. Exato, de diversas formas, exatamente, falam diferente. Então, ele se inquietou com essa questão, né? E aí começou a estudar sobre isso, né? Então, para ele, a sociolinguística variacionista parte do princípio de que a variação linguística é analisada em relação a fatores internos e fatores externos, né? Como os fatores internos, por exemplo, nós podemos ter o estudo da estrutura das palavras, como padrões fonológicos, gramaticais, lexicais, por exemplo, né? Uma questão fonológica, por exemplo, eu e a Elaine estávamos conversando sobre essas questões fonológicas, né? Um exemplo disso é a questão do R, por exemplo, né? Que a gente falou, o professor até deu esse exemplo em sala também, que a gente, em alguns lugares as pessoas falam caro, ou em outros lugares as pessoas falam carro, né? Principalmente lá no Rio Grande do Sul, as pessoas puxam muito essa questão do R, né? Caro, né? Então, assim, essas questões fonéticas, né? Esses fatores internos daquela comunidade de fala, né? As questões gramaticais também, lexicais, enfim. E como fatores externos, nós temos a classe socioeconômica, né, do falante. Uma pessoa mais rica pode falar mais diferente de uma pessoa mais pobre, né, tendo em vista que a pessoa mais rica teve mais condições de estudo. A faixa etária do falante, por exemplo, de idade, né, uma pessoa mais velha tende a falar diferente de uma pessoa mais nova. O gênero, né, é homem, é mulher, por exemplo, o homem fala obrigado, a mulher é obrigada. Então tem essas questões também do gênero masculino e feminino. O lugar de origem, né? Ah, eu sou de Alagoas, ele é de São Paulo, né? Então são regiões diferentes. O lugar, a região vai interferir nessa questão de fala? Sim, vai interferir também. A escolarização, né? A pessoa que não estudou tanto, ela tem de falar diferente de uma pessoa que estudou mais, e etc. Então são vários contextos, são vários fatores externos que contribuem para essa variação, para esse falar diferente, né, dentro da nossa sociedade. Ou seja, esse fator externo, ele estuda uma comunidade de fala a partir das variações linguísticas, dentre elas o regional, o social, a questão regional, né, de lugar para lugar, a questão social, que tem a ver com a classe econômica, a questão histórica, que tem a ver com as mudanças ocorridas na língua ao longo do tempo, e a questão estilística, de estilo, de contexto, como muitos chamam, que é a, a, o fenômeno de da gente conseguir adequar a fala aos diferentes contextos, né? Isso, isso. Exato, exatamente. Vamos para o próximo.
Sim, sim. Vamos para o próximo. Bem, agora vamos fazer um recorte da variação linguística, né? Inicialmente é importante frisar que todas as línguas do mundo são sempre continuações históricas, né? Ou seja, vieram de outras línguas, né? Por exemplo, o português veio do latim e foi dando continuidade, vamos dizer assim. Foi sofrendo mudanças ao longo do tempo. No plano sincrônico, as variações observadas nas línguas são relacionadas, ou melhor, desculpa, são relacionáveis a fatores diversos, como a fatores geográficos ou regionais, por exemplo, como a questões de idade, de sexo e etc., como eu já havia discutido antes, né? Com isso, é importante nós observarmos, né, que existe quatro aspectos. Desculpa, que foi um erro de digitação, gente. Aqui tem três parâmetros básicos de variação, só que na verdade são quatro. Foi um erro de digitação aqui. São quatro parâmetros básicos de variação, tá bom? Que a gente vai falar mais adiante, focando nesses quatro parâmetros básicos, que são a questão da variação geográfica, que também é conhecida como variação diatópica, né, ou regional, que é aquela que a gente vai observar as diferentes maneiras de se falar, né, de pessoas que moram em diferentes regiões do país, né? Vamos observar também a questão da variação social, que também é conhecida como variação diastrática, né, onde nós vamos observar a questão do social mesmo, né, de pessoas de classes sociais diferentes, né, que por esse motivo tendem a falar diferente, né? No outro fator, nós vamos observar a questão estilística ou de registro, como também é conhecida, né? Que é a questão de adequar a fala ao contexto em que eu estou, né? Se é um contexto formal de conversa, se é um contexto informal. E o outro, né, por último e não menos importante, é a questão histórica, que também é conhecida como diacrônica, né? Que eu vou observar as mudanças que ocorreram na língua ao longo, dos anos, né? Ao longo dos séculos, das décadas, enfim. E aí a gente vai explicar um pouquinho melhor nos próximos slides. Sim, deu para entender. Sim, sim. Inclusive, a gente já está nos 35 minutos, mas acredito que o professor vai compreender, né? Por isso que a gente não vai se atentar tanto, mas enfim, acredito que a explicação da Elaine ficou bem explicada, né? É, o outro fator, gente, o outro tipo é a variação social ou diastrática, né? Que são variações que ocorrem de acordo com os hábitos e culturas de diferentes grupos sociais, né? Então, um grupo social
de um jeito, outro grupo social de outro jeito, aí é onde entra as gírias, os jargões, enfim, de cada comunidade em si. Esse tipo de variação ocorre porque diferentes grupos sociais possuem diferentes conhecimentos, né? Então, enquanto um grupo tem um conhecimento, outro tem outro. Enquanto um é, vamos dizer, tem uma classe social maior, outra tem uma classe social menor. Então, tudo isso influencia. O modo de atuação é que se chama de comunicação. Um dos exemplos são as gírias próprias de um grupo com interesse em comum, como os startistas, né? Onde ele diz assim: prefiro freestyle. O gringo tem um carrinho irado. O swing do skate tá insano, né? Já nos jargões próprios de um grupo profissional, por exemplo, como os policiais e militares, eles podem dizer assim: ele deu sopa na crista, ou vamos na rota dele, ou não mexe com meu peixe, por exemplo. Então, são todas variações que estão dentro de um determinado grupo social. Exato, exatamente. O outro tipo de variação que nós temos aqui é a variação histórica, que também é conhecida como variação diacrônica, né? Então, eles tratam de mudanças. A variação histórica, ela trata das mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo, vamos dizer assim, né? Algumas expressões, né? Só um instantinho aqui, gente. Tem um gatinho aqui me incomodando. Deixa eu só tirar aqui ele. Peraí, viu? Já venho. Só recapitulando, gente. Desculpa, tem um gatinho aqui incomodando. Então, só recapitulando, as variações históricas, ela tratam das mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Algumas expressões, como nós já sabemos, deixaram de existir, né? E entraram em desuso. E outras novas surgiram e se transformaram com a ação do tempo, né? Por exemplo, na nossa língua portuguesa, como nós sabemos, a língua portuguesa ela surgiu do latim. Ela veio do latim, né? Era latim, depois virou galego-português, depois virou português, enfim. Foi sofrendo essas modificações ao longo do tempo, né? Então, a variação histórica ela vai observar para como era a língua, como ela foi mudando ao longo do tempo. Até chegar como é hoje, né? Por exemplo, a palavra você, o clássico exemplo da palavra você, que a gente dá esse exemplo sempre, né? Que era vossa mercê, depois passou a ser vós mercê, você, enfim. Aí nós temos também a palavra botica, né? Comprir, que foi mudando também. Aí nós tivemos também grafias que caíram em desuso, como flor,
farmácia com PH, que não é mais dessa maneira, sequência com o acento grave, né? Que não existe mais também. Então, foram algumas grafias que entraram em desuso, né? Não só na questão do falar, mas também na questão da escrita, que muitos mudaram, né? Nós tínhamos o acento grave, que não tem mais, tínhamos farmácia com PH, que também não tem mais, temos aí flor com esse acento que não tem mais, o acento circunflexo, enfim. E o outro fato é o vocabulário e expressões típicas de uma determinada faixa etária. Por exemplo, você é um chato de galocha. Ele é maior barbeiro. Vai catar coquinho. Então, tudo isso, né, que era de uma comunidade histórica de um tempo atrás, muitas das vezes vai entrando em desuso, vai deixando de ser falado e vai surgindo outros modos de se falar a mesma coisa, né? Uhum, exato, 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 exatamente. E só fazendo um comentário, né? Infelizmente, né, quando você fala em preconceito linguístico, que nós vamos observar dentro do nosso país, né, a região Nordeste é a que mais sofre com esse preconceito, né? Quando nós vamos observar no país como um todo, nós somos os que mais sofremos preconceito, né? Porque o nordestino é aquele ser visto como a pessoa que fala engraçado, a pessoa que fala errado, né? Então, assim, essa concepção de certo ou errado, ela não existe mais na língua hoje, né? Existe o adequado e o inadequado. Vai depender do contexto. Mas certo e errado não existe mais. E quando a gente vê a questão do preconceito, o nordestino é o que mais sofre. A gente vai para lá e eles dizem que a nossa língua é feia, que a nossa língua é isso, que a nossa língua é aquilo, sendo que eles têm também uma linguagem que não segue a norma padrão, muitas das vezes, né? Mas, uhum, exato, exato. Exato, exatamente, né? Então, assim, eles têm a concepção de que nós, nordestinos, falamos engraçado, falamos diferente, né? Então, tudo isso é preconceito. Quando a pessoa diz, você fala engraçado, nossa, ele rindo do sotaque do outro, né? Enfim, a pessoa troca o termo feio ou errado pelo termo engraçado para não soar tão desagradável, vamos dizer assim. Mas, na verdade, quando ela diz, você fala engraçado, é porque, na verdade, ela quer dizer que a pessoa fala feio, só que para não ficar desagradável, ela usa outro termo engraçado. Só que aí vale a reflexão, né? Tudo na língua é válido, né? Desde que haja comunicação. Vamos para o próximo. Bem, aqui nós vamos falar.
Marcos Bagno, eu não consegui, eu não vi ele no nosso capítulo, porém, como eu falei, a gente buscou, é, é, isso, a gente buscou informações além do livro, vamos dizer assim, né? E aí a gente achou interessante. Exato, exatamente, gente. Porque até então a gente falou, nos linguistas que a gente falou anteriormente, são todos de fora, né? E aí a gente achou interessante trazer Marcos Wagner, porque eu acredito que dentro da contemporaneidade ele é um dos principais brasileiros que foca nessa questão da variação linguística, do preconceito linguístico, né? Então a gente resolveu falar um pouquinho sobre ele, né? E inclusive dar algumas recomendações de alguns livros para aqueles colegas que quiserem se aprofundar mais na temática, né? Os livros deles são excelentes, né? Como, enfim, a gente vai falar daqui a pouquinho alguns livros dele. E recomendar para vocês, inclusive, né? Que eu já li quase todos, né? Inclusive. Mas aos colegas que quiserem se aprofundar mais, vale a dica. Marcos Bagno, sem sombra de dúvidas, é uma leitura que não pode faltar na sua estante se você quiser se conhecer mais a questão da sociolinguística, tá bom? Então, Marcos Wagner é professor conhecido por defender a revisão das normas cultas do português, pela inclusão de variações linguísticas e formas orais como expressão genuína e correta do português brasileiro. Entre os linguísticos recorrentes tratados pelo autor está o preconceito linguístico. Inclusive, ele tem um livro chamado Preconceito Linguístico, muito bom por sinal, sendo uma autoridade reconhecida no assunto, ou seja, é um dos principais nomes com relação à sociolinguística, variação linguística, preconceito linguístico, enfim, com entrevistas, palestras e aulas magnas ministradas em diversas instituições reconhecidas. Marcos Magno é professor doutor em filosofia, linguista e escritor brasileiro, importante intelectual e professor da Universidade de Brasília, UMB, com inúmeras publicações sobre a sociolinguística, enfatizando a língua falada no país. Então ele foca bastante na questão da língua falada, né, da questão da variação, das diferentes maneiras de se falar, enfim. O professor é conhecido por defender a revisão das normas cultas do português pela inclusão de variações linguísticas e formas orais, como expressão genuína e correta do português brasileiro. Aí tá as principais obras. Exatamente, né? Então, gente, fica como sugestões de leituras para vocês, né? Porque eu acho assim, a gente é muito importante a gente estudar os teóricos de fora para a gente ter uma concepção boa, mas também é interessante a gente valorizar o que é da nossa terra, né? Marcos Bagno, sem sombra de dúvidas, é um dos principais autores no que se trata da variação linguística, tá bom? E aí, gente, como reflexão, né, eu gostei muito dessa frase, que inclusive é de Bagno, né? Eu vou fazer uma pequena reflexão dela, se ela depois quiser concluir, né? Então ele diz assim: então vale tudo? A língua é como um grande guarda-roupa, onde é possível encontrar todo tipo de vestimenta. Ninguém vai só de maiô fazer compras num shopping center, nem vai entrar na praia, num dia de sol quente, usando terno de lã, chapéu de feltro e luvas, né? Então é uma frase bastante interessante essa frase, que eu lembrei até de uma, me baseando nessa frase, né, que eu já conhecia, eu até costumo explicar assim para os meus alunos. Eu digo assim, quando eu vou falar da variação linguística, gente, a língua é como uma roupa que você deve vestir a depender do contexto onde você vai.
Aí eu digo bem assim para os alunos, olha, gente, você vai ser madrinho, ou você vai ser madrinha de casamento ou padrinho de casamento entrando na igreja de biquíni fio dental, por exemplo, ou de roupinha de banho, de mini saia. Não, você vai com uma roupa adequada, um vestido longo para as mulheres, um terno, uma gravata para o homem, né? Agora, se você for para a praia, você vai de terno e gravata, vestido longo e salto alto? Não, você vai usar aquela vestimenta, né? O biquíni para as mulheres, ou o maiô, enfim. O homem, a cueca de banho, ou o short de banho, enfim. Então, a roupa biquíni ou short de banho não se adequou dentro da igreja, mas se adequou na praia. Enquanto a roupa terno e gravata, o vestido longo, não se adequou na praia, mas se adequou na igreja. Do mesmo jeito é a língua. É como se fosse um enorme guarda-roupa cheio de roupas que você deve vestir a depender do contexto, né, onde você está, né? Então, eu estou aqui, eu posso falar dessa maneira, ou seja, com a linguagem formal, por exemplo. Mas eu estou com meus amigos, com a minha família, eu posso falar de uma maneira informal. Então, assim, vai variando, né? Então, cabe essa metáfora, né? A língua é como se fosse uma roupa que a gente deve vestir a depender do contexto da fala. Quer falar alguma coisa, Elaine, sobre a frase? Ah, pronto. Exato. Exatamente, né? Exato. Exatamente, exatamente. Né? E, gente, a gente, né, termina com essa reflexão, né? Por fim, a gente gostaria de agradecer muito, né, a todos os colegas que posteriormente venham assistir a essa gravação do nosso trabalho, né? É, gostaria de agradecer muito. Isso, exatamente. Peço desculpas ao professor, aos colegas, porque a gente ultrapassou o tempo estipulado, porém, é porque é um tema muito gostoso de se falar, a gente acaba se empolgando, né? Então, gente, muito obrigado pela atenção de todos, tá bom? Foi um prazer gravar aqui com vocês. Deixa eu só ver aqui se realmente tomara que tenha gravado, meu Deus. Deixa eu ver aqui. É, gente, muito obrigado pela atenção de todos, tá certo? E é basicamente isso, tá bom? Fiquem todos com Deus.